hoje é dia de mais um episódio do nosso Pode Somar. E o tema para esse programa, ele é muito especial e também um tanto quanto delicado. Você já teve que lidar com um luto em algum momento da sua vida. Só que esse luto em específico, ele não teve um rosto. Ele não, muitas vezes não chegou a estar nos seus braços. Só que ele é sentido de uma forma muito intensa, que é o luto gestacional. E hoje eu estou com as minhas amigas, Tamires e a Thaís, para a gente falar sobre como lidar com o luto, que é algo que a gente não tem como controlar. Só que quando a gente fala sobre o luto na gestação, é um tema muito sensível e que somente quem já passou por isso sabe o quanto que ele é delicado, Tamires. Quando a gente fala da perda gestacional, é um luto muitas vezes negligenciado e silenciado, tanto por quem viveu, quanto pelas pessoas no entorno. É como se buscasse uma invalidação numa tentativa, talvez, de fazer o sofrimento ficar menor, diminuir, ser um pouco menos sentido, quando isso, na verdade, a gente sabe que não é possível. Nós chamamos esse fenômeno de desautorização do luto. E como que ele se manifesta? Aquelas frases típicas: Deus sabe o que faz, tu ainda é jovem, podes engravidar novamente. E eu entendo aqui que as pessoas que, se você já praticou esse tipo de comentário, eu entendo que pode ter sido, de fato, numa expectativa de acalmar, de acalentar, de prestar a sua solidariedade, quando na verdade isso pode piorar. Então, eu diria, se eu pudesse, para quem está nos assistindo, deixar já um primeiro recado e uma sensibilização, o silêncio pode ser a melhor resposta nesse momento. Se eu não tenho o que dizer, se eu não tenho o que compartilhar e falar, se eu não experienciei algo parecido, eu me silencio, eu presto a minha solidariedade com um abraço e com a minha presença, não com palavras. A gente fala sobre o luto, estuda o luto, e nós entendemos que ele é composto, pelo menos existem algumas teorias que embasam, ele é dividido em 5 estágios, como se fossem 5 etapas. Didaticamente, elas são separadas para que a gente possa conseguir interpretar se nós estamos vivenciando ou negligenciando. A gente tem aí a fase da raiva, da negação, da barganha, da depressão e da aceitação, digamos assim, por último. Mas, como eu disse antes, ela acontece junta e misturada, né? Não é agora é a raiva, agora eu estou barganhando com Deus porque isso aconteceu, não. É uma montanha É uma russa. montanha russa. E até mesmo não só de, eu vejo que não só pela perda, mas como a gestação ela mexe com o hormônio da mulher, então é uma coisa que está mexendo realmente de dentro para fora. E um Isso. vazio que está ali e que a gente, só quem passa sabe o quanto que ele é difícil e, como você falou, o quanto que ele pode ser invalidado. E a perda durante a gestação, né, a perda nesse processo, ela acaba sendo tão comum, eu não sabia disso. Até os 3 meses é muito comum que a mulher possa perder o seu filho. Então, a própria sociedade age com uma certa naturalidade. Sim. "Ah, a minha avó teve 8 filhos e perdeu 3, 4". Então é meio que comum. E como que elas lidavam com isso? Se hoje ainda é difícil, imagina naquela época. Sim, existe um estigma, né, que a própria mulher sente e retroalimenta, digamos assim, de que eu não sou suficiente, de que o meu corpo não está preparado, eu não sou boa para gerir, para gerar essa criança, o problema está em mim. E aí acaba que piorando, de fato, esse processo, essas fases que eu citei anteriormente. Talvez essa pessoa não chega num nível de aceitação e o luto fica muito prolongado. Porque há essa dificuldade de processamento da dor, da perda, dessa realidade que é dura e que não há diferença se eu vi o rosto, se eu acalentei essa criança. Ela é uma geração, é uma extensão de mim, faz parte da minha identidade e eu atendo no consultório, em maioria são mulheres e recentemente, inclusive, eu estava conversando com uma paciente e eu já estou num processo avançado em terapia com ela, e ela me trouxe pela primeira vez, aleatoriamente, o dado de que antes da gestação, que ela tem uma criança agora, ela viveu uma perda. E aí eu questionei, mas como que esse dado não apareceu até esse momento?
E aí ela me trouxe com naturalidade por 2 motivos. Ela de fato já elaborou esse processo e ela, aceita, muito embora seja essa montanha-russa, em momentos ela se pega um pouco mais depressiva, se percebe com raiva da situação, mas ela já aceitou e elaborou um pouco mais. E ela me trouxe, eu entendi que, aconteceu, mas eu não preciso falar sobre isso, mas num tom de invalidação. Porque aí ativa aquelas crenças de que eu não sou boa, de que eu não fui capaz. E aí só o que veio depois e que deu certo, e que são as crianças que eu tenho agora, aquilo ali é sucesso, né. E parece que a dor dela incomoda. Ela não Exato, pode contar, porque ela exato, não viu, menos validado, é um pouco estranho isso. exato. Ô Thaís, e eu quero que tu contes pra gente também, porque luto a gente já passou, né, a gente tem mais de 20 anos, então já perdemos algumas pessoas muito amadas ao longo da nossa trajetória. Mas perder alguém que está sendo gerado aqui dentro é diferente? Ah, é muito diferente. É muito diferente e eu digo assim que infelizmente que eu passei por isso para poder compartilhar a história, né. A verdade é essa, não tem como falar que é fácil, que foi fácil, que será fácil para aquelas pessoas que irão passar. Mas eu acho que o que a Tamires falou é muito verdade, principalmente para quem já passou. Eu passei por isso 2 vezes, e uma das vezes eu não elaborei esse luto. Uma das vezes eu optei em fingir que não aconteceu. E sim, porque eu me senti incapaz, porque eu me senti menos mulher. Eu já tinha o meu filho quando isso aconteceu, então foi uma segunda gestação, mas eu passei por ela, né, pela gestação e pela situação da perda gestacional, como se fosse só mais uma coisa que aconteceu na minha vida, não como se fosse a coisa que aconteceu na minha vida. Então eu não reconhecia e não falava, nem para as pessoas mais próximas. Então, assim, a minha irmã, ela sabe o que aconteceu, a minha mãe, ela sabe o que aconteceu, porque naquela época eu precisei de ajuda com o meu filho. Mas não foi porque eu quis compartilhar um momento de dor e sofrimento. Foi porque eu precisava delas para outra coisa. Então, eu simplesmente achei que eu tinha enfrentado e que passar pelo luto não era necessário, porque realmente eu não via, não senti, não mexeu. Não tinha nome, eu não sei se era menino ou menina. Então, por que que eu vou sofrer por isso? Não, tá errado. Quantas mulheres já passaram? Que vergonha eu falar sobre isso, né? O que que as pessoas vão pensar de mim? O quanto que eu fui mal-sucedida nessa questão? O quanto que eu não mereço ser mãe novamente? Então foi isso que aconteceu. Nessa fase eu não fiz terapia, eu não falava nem eu comigo mesma, eu não me permitia chorar por isso, porque simplesmente tinha passado. O que eu sofri foi aquela questão dos dias posterior ali à cirurgia, porque eu precisei passar por uma cirurgia, então eu sentia que doía a cirurgia, mas eu automaticamente comecei a pensar, foi uma cirurgia, foi um procedimento e não pensava naquilo como realmente o que aconteceu, que foi um aborto, né, um aborto espontâneo, mas que foi o que aconteceu. Um bom tempo depois, sem elaborar esse luto, eu engravidei novamente, porque eu queria engravidar novamente, né, era um desejo do meu coração, e para mim a infelicidade aconteceu mais uma vez. E aí realmente foi avassalador, foi muito difícil. Só que dessa vez eu busquei ajuda, e quando eu busquei ajuda, eu falei de pessoas próximas, eu falei: "Eu não consigo, eu preciso passar por isso, porque eu não quero viver o que eu vivi da outra vez, negligenciar isso", né. E bateu de uma forma mais profunda. Foi, parece que foi mais intenso, mas não acho que foi porque foi uma segunda vez. Acho que porque realmente eu queria entender o que estava acontecendo, e sozinha eu vi que eu não conseguia entender. E aí eu vi que eu não era uma mulher maravilha, que eu tinha que enfrentar isso sozinha. E aí foi quando realmente, já desde o primeiro momento, do momento que eu soube da decisão, né, eu busquei esse auxílio, eu comecei a terapia para entender o que eu estava vivendo, antes mesmo de ter que passar pelo procedimento ali de mais uma uma cirurgia, né, e foi essencial, né. Tem sido, porque é bem recente, né, essa segunda vez. Então tem sido essencial, assim, e hoje eu achei que eu nunca conseguiria falar sobre isso, né. Ainda é difícil, obviamente é difícil. A questão espiritual, gente, pega. Até se você não Sim. acredita, se você acredita, pega, é muito difícil. Mas, lidando isso, assim, no dia a dia, com o peito aberto, realmente, assim, eu vou sentir, eu vou passar, e que eu possa hoje eu tenho essa visão, né, hoje, como eu falei, muito recente, mas eu tenho essa visão
de que eu possa realmente ajudar outras mulheres. E por isso Encorajá-las a falar A sobre falar isso. e a sobre. Eu importância diria dessa que conversa que a gente está tendo aqui. Isso. o A- primeiro passo é reconhecer, né? Isso. Reconhecer. Eu estou sofrendo por uma perda. É Isso. isso. Depois que eu reconheço a minha dor, eu vou buscar uma forma de melhorar, de processar, de dar conta dela quando não dá sozinha. O Isso. luto, qualquer. E aí, perda gestacional, a perda de um ente querido, a perda de algo que seja muito significativo para você, não dá para enfrentar sozinho. Não. A gente precisa de uma rede de apoio emocional. A gente precisa, sim, estar com a nossa terapia em dia. A gente precisa, sim, reconhecer com as pessoas que são pares, que vão se conectar com a minha dor. Quando a gente fala da empatia compassiva, é quando eu de fato consigo me aproximar da tua dor, por mais que eu não tenha vivido uma igual. Eu nunca perdi, nunca sofri uma perda gestacional. E quando a Thaís, somos irmãs, e quando a Thaís compartilhou comigo, eu me aproximei da minha maior dor. E aqui não como psicóloga, como irmã. Eu me Sim. aproximei da maior dor que eu tive sobre perda na minha vida, que foi de uma ente querida, né? Nossa avó. E aí eu falei, poxa, é isso aqui que ela está sentindo. É esse vazio, é essa falta de resposta, porque o luto ele provoca em todos nós o que é a noção de finitude. E a gente busca um propósito para o luto, né? O porquê isso aconteceu. Talvez a gente não vai encontrar respostas para por que isso aconteceu, mas o que eu posso fazer com isso a partir de agora, visto que não tenho controle. Eu não tenho controle sobre a perda de algo ou de alguém. E assim, a gente falou sobre o que a Thaís passou, o que que é um luto, o que que é o luto gestacional, de quem perdeu um neném, mas como que é o amparo para essa mãe? Que a Thaís falava: "Ah, eu contei com a ajuda da minha família", mas, na realidade do cotidiano, como é que é esse existe um acolhimento pra mulher? Eu tô Hum. falando assim, ó, como é que é o tratamento para essa mulher no hospital? É só mais um caso ou tem um zelo por aquela mãe que acabou de perder o filho? E também na questão que a gente vai emprego, né, nós somos mulheres que trabalham. Isso impacta também no mercado de trabalho, na tua rotina? Tu consegue ter um tempo para se reestabelecer emocionalmente? Não nasceu, mas estava em mim e de repente não está mais. Eu acho que são 2 pontos bem importantes para a gente conseguir esclarecer para quem está ouvindo a gente e Sim, acompanhando também. sim. Buscar informações, né? Sobre a questão legal, eu vou deixar a Thaís com o amparo emocional e com Uhum. essa outra questão, por uma experiência que eu vivi. Eu estava atuando no RH de uma empresa e uma funcionária estava gestando, ela estava de 4 meses, 3 meses ela anunciou para gente. Logo em seguida, de 4 ali 5 meses, ela viveu a perda gestacional. E eu lembro-me que ela me procurou, comunicou que faria o procedimento de curetagem e ela falou, Tamires, mas eu retorno, acho que são 15 dias que eu tenho direito. Eu falei, não, eu já havia buscado um amparo junto ao jurídico, ela tinha o direito à licença maternidade de 4 meses. A partir do quinto mês gestacional, a menos que tenha havido alguma mudança na legislação, mas a partir do quinto mês gestacional, a mulher tem o direito à licença maternidade. Porque entende-se que há um processo, além do físico, emocional a ser trabalhado. E eu me recordo muito bem de ela falar: eu não quero. Tem como eu voltar a trabalhar antes, porque eu realmente vou perder o emprego? O medo dela era esse. E ali naquele momento era talvez uma estratégia para ela não lidar com esse luto, uma vez que ele não aconteceu. E eu lembro que ela falou: "Mas Tamires, infelizmente aconteceu e é isso, eu prefiro voltar a trabalhar". E aí eu refleti com ela, eu falei: "Olha, vamos entender que tu tens um direito legal, amparo jurídico, ponto. Primeira etapa, eu preciso respeitar e você. Segunda etapa, olhar para esse teu emocional". E aí, na época, orientei a fazer terapia, a ter esse amparo com a família, a recolher-se por um período que era necessário. E aí, de fato, ela respeitou esse período, ficou em casa, fez toda a licença maternidade e quando ela voltou, ela tinha ainda o espaço dela, obviamente. Ela era uma colaboradora muito prestativa, colaborativa, não tinha o porquê da demissão, que é um estigma, né?
Com ou sem perda gestacional, voltar da licença maternidade é um estigma que eu vou perder o meu espaço. E acontece muitas vezes. De repente, tu não Exato. perde o emprego, mas perde aquela posição. Sim, A gente vê, sim, eu vejo isso algumas vezes na minha área. Exemplo, ela era uma apresentadora, não foi demitida, mas ela não está mais lá apresentando, ela está na reportagem ou está em outra função. Então gera esse medo também. sim. É uma insegurança real. Mas sim, existe um amparo e, infelizmente, existe. Eu desconheço se houve na prática porque não vivenciei. Mas pode ser que exista alguma empresa que diga: tudo bem, então faz aí os 15 dias que tu precisa de repouso e retorna, se vai te fazer bem. E eu não concordo, porque se há uma orientação legal existe um porquê. Toda lei, toda legislação ela é criada não puramente por uma questão administrativa. A Thaís tem até mais propriedade do que isso, mas por uma questão emocional. Se Sim. há esse resguardo legal de que essa mulher tem o direito a ficar em casa, com ou sem criança, é um direito, para que ela possa ter a recuperação emocional. E que não existe uma recuperação emocional em 4 meses. É para facilitar o processo de recuperação. Não significa que ela volta e está tudo bem e ela Como vai se nada tivesse negligenciar. acontecido. É isso aí. E na questão desse amparo no próprio hospital, como é que é? Tenham cuidado com vocês, Thaís, e do local onde vão ficar, porque estamos falando de um setor de obstetrícia, então tem as mamães que acabaram de perder o filho e tem aquelas que estão recebendo, estão ganhando eles. Tem isso? A regra é que as mães sejam colocadas, as mães com filhos, né, sejam alocadas em uma área e as que não estão com o seu filho ali, que sejam alocadas em outras áreas. Em alguns hospitais particulares, isso é colocado em prática, tá? Em alguns hospitais públicos, não. Isso gente, é muito difícil. Porque você já está passando ali por um momento muito delicado, um momento, como a Tamiris falou, de todas as fases ali, então você está em um mix de dor e raiva, mais precisamente raiva, né? E aí você vai ser colocada com uma mãe que tem um bebê ali chorando o tempo inteiro. E aí você não consegue nem visualizar aquele bebê como um milagre ou como ai, um anjinho que tá ali ao meu lado, como um bebê realmente, você só fica com raiva. É que Porque não é você o meu milagre. exato, e o Exato. porquê que a outra pessoa tem e eu não tenho, e aí eu acho que acelera o processo ali de não conseguir fechar a questão do luto. Na primeira vez que aconteceu comigo, eu fui diretamente encaminhada para o hospital, meu médico me acompanhou, e aí eu já fui, alocada em uma área que eu estava sozinha, né, teve todo o preparo pré-cirúrgico e eu já fui para a cirurgia. Então foi uma situação mais rápida e quando eu saí da cirurgia eu fui colocada também, alocada em um quarto que eu fiquei sozinha, sozinha com meu marido, mas sozinha sem outra mãe. Da segunda vez já foi um pouquinho diferente. Eu tive que passar por era também o mesmo hospital particular, mas eu tive que passar por uma situação de ficar lá mais horas para esperar a parte do meu processo, do meu procedimento. Foi um procedimento um pouco diferente do primeiro. E aí, nessa parte de ficar esperando, as enfermeiras simplesmente, alguma delas, né, falou assim: tá, mas não tem leito quando não tem mãe, e a gente vai alocar ela em um lugar que tem alguma mãe que acabou de ganhar um bebê. E como eu já sabia sobre essa situação da legislação, da regra, da aplicabilidade disso, eu falei: eu não aceito. E meu marido falou: não tem como. Ela vai ter que ficar o dia inteiro esperando o procedimento para saber o que ela vai fazer ao final do dia. E quando isso acontecer, ela ainda vai ter que ficar ali visualizando um bebê ao lado. Não tem como. E aí a gente demorou um tempo, teve toda né, uma confusão, isso que era um hospital, como eu falei, particular. Teve toda essa situação e aí eles realmente me alocaram em um quarto e aí posteriormente veio uma outra mãe que passou pela mesma situação, estava passando, mas assim, tu não quer falar com ninguém. Imagina, eu não quis nem saber o rosto da mãe que estava ao meu lado, que estava passando pela mesma situação. Imagina se eu ia querer ficar ali com uma família, né, que havia sido recentemente constituída. Então eu acho que isso é muito da empatia. E aí são a questão dos profissionais também, né, tem profissional e tem profissionais. O famoso Então atendimento humanizado que muitas vezes está só no papel. exatamente, Exato. exatamente. A gente sabe que existe uma questão técnica, que existe uma questão protocolar, o que eles têm que seguir, o que eles não têm que seguir, mas a questão humanizada da situação, eu acho que na área da saúde ela tem que ser levada em conta. Sim. Não só nessa questão das situações de abortos, mas em uma situação como um todo, as pessoas estão ali fragilizadas. Algumas por questões emocionais, todas elas por questões físicas, mas algumas que têm uma questão emocional a mais, que seria essa situação. E aí você ser colocada, né, em um ambiente que você não tem o seu direito respeitado. Muitas mães não sabem dessa situação, né? E aí você vai passar por isso e eu acho que só piora. Só piora. Deixa como se aquela ferida ficasse ainda mais exposta, porque ela ainda está aberta, mas eu acho que sabe quando a gente caía de bicicleta, ralava o joelho, e aí a mãe passava aquela água oxigenada para tirar, limpar e não infeccionar?
Adia tanto. Eu acho que é como se fosse isso, só que não de uma forma para curar, para dilacerar ainda mais aquela ferida. Sim, porque Sim. você escuta e você vê os olhares de você já tá se sentindo inferior. E eu não estou falando que é, porque é o que eu falei, eu passei É por isso, né? sentido, né? É Isso o é sentimento, sentir. você já está se E o sentindo sentimento não é diminuída. racional, né. Você já está se sentindo diminuída. E aí as pessoas ficam te olhando com um olhar de pena. Ou de curiosidade mesmo, para saber o que aconteceu, para saber se você fez alguma coisa para aquilo acontecer, porque existe isso também, né. Estamos aqui falando de abortos espontâneos, não estamos falando de uma questão de situação que é uma foi uma escolha. Uhum. Então aí você já está naquela situação fragilizada, e aí tem toda essa questão dos olhares, eu acho que só piora, né, só E piora. assim, ó, a gente está encaminhando para o final do nosso podcast, a gente falou sobre vários pontos. O que que é o luto, como que ele desenvolve de forma diferente nas mulheres, como lidar, a importância da rede de apoio. Mas para quem está nos acompanhando nesse momento e de repente está passando por isso agora, agora. De repente esse podcast caiu na playlist dessa mulher e ela está tendo que lidar com isso. Quais seriam as mensagens que vocês duas deixariam para essa mulher que está ouvindo vocês nesse momento? Se permitir e reconhecer que a maternidade existiu, independentemente se você já é mãe de uma criança que está no seu colo, que está dentro da tua casa, correndo, brincando, se foi a sua primeira gestação e você perdeu essa criança, esse feto, reconhece que você é mãe, é o primeiro fato. Também quando eu trabalhava em RH, eu lembro-me que na data do Dia das Mães, nós respeitávamos as mães que haviam perdido os seus bebês e nós presenteávamos essas mães validando e reconhecendo, você também é mãe, né? Nesse aspecto, isso é muito importante. Claro, se alguma mãe havia já nos sinalizado que não queria esse reconhecimento, esse título, obviamente a gente respeita, né? Mas validar e reconhecer e um fato que a psicóloga, terapeuta da Thaís a indicou fazer e é algo que eu também faço com as mamães que eu atendo, é concretizar essa perda de alguma maneira. Há algum momento ali gestacional em que é possível, inclusive, fazer o sepultamento da criança, mas há algumas situações que não é possível, quando é uma fase muito inicial da gestação. Portanto, para esses casos em que não há possibilidade de um sepultamento, eu sugiro a concretização desse luto. Que seja por meio de escrever uma carta para essa criança que você estava gerando, que seja por meio de um símbolo, de um pingente, de uma corrente, enfim, que seja, se você tem algum familiar, um ente querido, que você vai ao cemitério e cuida dessa lápide, que você possa simbolizar ali também a sua criança. Porque é uma maneira de concretizar esse luto. Eu não estou falando que vai resolver. Eu estou falando que vai te ajudar a reconhecer que foi uma perda. Isso, esse fato é bem importante. Eu passei por esse processo, né, e fiz isso. Eu tinha algumas outras ideias e como eu vou fazer e como eu não vou fazer, porque daí vem aquela questão do peso, né, a questão do "eu tenho que fazer", não, é quando você estiver se sentindo bem preparada, quando você entender o motivo disso e reconhecer e deixar isso externo é o necessário. A minha escolha foi realmente colocar 2 pingentes ali de 2 anjinhos entre, né, os outros pingentes que eu tinha ao lado do meu filho. Mas isso foi necessário para eu entender e para eu deixar claro, eu, que aconteceu, que eu passei, que foi dolorido, que é dolorido, que não é algo que a gente pode simplesmente virar uma página, como eu fiz da primeira vez, mas que realmente é necessário para que você possa entender que a dor existe, que ela está ali, que você pode tratá-la, que você pode conseguir conviver com ela. E o meu recado para as mães que passaram, né, que estão passando por isso, é que você não tenha medo realmente de buscar ajuda do seu familiar, do seu esposo, da sua mãe, da sua irmã, da sua amiga, da sua sogra, eu não sei, mas busque alguém e fale sobre isso, né. Não pensa que você está se colocando num local de vítima, numa posição, porque era o que eu sentia. "Ai, eu não quero falar, porque eu não quero que as pessoas me enxerguem como uma vítima", mas não é. Você vai conseguir passar por esse processo, isso não quer dizer que você vai esquecer, mas você vai conseguir passar por esse processo e por esse processo do luto, quando você realmente permitir sentir e se sentir ajudado. Então a minha dica seria isso, né. Uhum. E que também mais pessoas que passaram por essa situação possam falar sobre isso.
Falar ajuda. Falar, Ajuda muito. falar o que você passou, o que você sentiu. Olha, comigo também aconteceu isso. E nem sempre, como a Tamiris falou, trazer um final feliz. Ai, comigo aconteceu, mas depois eu engravidei e deu tudo certo. Tive meu bebê Gente, arco-íris. isso, não é Isso. isso. É sentir o processo, é sentir a situação. Aconteceu, perdeu, perdi, e é isso. O que vai acontecer depois ou não, não é parte desse processo de luto ou encerramento desse ciclo, né? Então seria isso, que as pessoas aí que têm poder de alcance, as pessoas famosas, as pessoas, né, que a gente vê, eu acho que existe um movimento, tem acontecido esse movimento, mas que mais pessoas possam falar para que mais mulheres se sintam acolhidas e entendam que isso acontece, infelizmente, muito, Sim. né? Que Mais você, do que imaginamos e muito pensamos, mais do que é imaginamos. subdiagnosticado, né? E são Isso. dados que tu não vê ali diariamente na tela de uma rede social. Olha, a morte de uma perda gestacional hoje. Não, é um dado muito subnotificado, infelizmente. Sabe uma coisa que eu acho que seria interessante? Veio aqui um insight assim para falar sobre você que é profissional da área da saúde, você que é médico, que é ginecologista, obstetra, crie canais de comunicação, fale sobre isso. Não é normalizar a perda, mas falar que ela existe, falar que não tem motivo, às vezes, para existir, que a mãe não tem culpa de que isso aconteceu, porque a primeira sensação de que tu tem é que eu fiz alguma coisa de errado. Então, que esse conhecimento possa conscientizar e diminuir essa culpa que não tem rosto, Isso. né? E contar com pessoas que realmente possam te ajudar nesse processo. Essa é a mensagem principal de vocês. É isso. Que fez toda a diferença. Sim, sim. Então, gente, para vocês que estão acompanhando a gente nesse episódio, já passou por isso? O que que achou das indicações da nossa psicóloga, da nossa mãe que passou por isso? Você já viveu algo parecido? As dicas ajudaram? Não ajudaram? Comenta, participe com a gente, porque juntas nós fazemos um podcast muito mais realista e também um ambiente mais seguro para a gente conversar sobre as coisas que acontecem, que fazem parte. Não somos vítimas, mas somos sobreviventes, né? Tem Dores coisas que reais. acontecem, está firme graças a esse bate-papo que parece simples, mas que faz toda a diferença. Então, um beijo para todos e todas e até o próximo episódio.